tudo bem? Então, hoje, sexta-feira, temos mais uma proposta de aula. E vamos trabalhar, então, matemática e desenvolvimento humano. Na matemática, a proposta de atividade que a tia Carla pede para vocês estar fazendo vai trabalhar muito com comparação de números decimais. Então, vou relembrar um pouquinho sobre como eu vou comparar esses números decimais, certo? Então, vou compartilhar com vocês. Aqui a tia Carla coloca alguns números, né? Alguns números como comparação, alguns números decimais como comparação para vocês, né? Então, aqui na questão, deixa só eu aumentar aqui a minha câmera, o meu vídeo aqui. Então, olha só. Aqui eu coloquei para vocês 3 inteiros e 7 décimos, comparando com 2 inteiros e 6 décimos. Primeiro de tudo, eu preciso fazer a comparação com a parte inteira. Então, qual é a parte inteira desse meu número? O 3 desse lado e o 2 desse. Então, comparando, eu vou perceber o quê? Que o 3 é maior que 2. Logo, meu número maior é 3 inteiros e 7 décimos, certo? Agora, quando eu tenho um número decimal, aonde a minha parte inteira, o número é igual, eu vou fazer a comparação, então, com a parte decimal. E a parte decimal aqui, no caso, é o 7 e o 9. Então, entre a parte decimal, na comparação, o 7 e o 9, qual é o número maior? É o 9. Então, o meu número maior é o 3 inteiros e 9 décimos. Nesse caso aqui, eu vou ter, né? Vamos supor que o meu número decimal, eu tenho a parte inteira igual, o décimo igual, se eu comparar aqui, né? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui para você. A parte inteira, o 7 igual. Então, eu vou ter que observar a parte decimal. O 7 é igual também. Então, eu vou no centésimo. Centésimo é o 2. E desse lado aqui, o 1. Então, entre o 2 e o 1, qual é o maior? O 2. Então, logo, 3 inteiros e 72 centésimos é o meu número maior. Deu para entender? Perfeito. Então, como é que vamos fazer lá na nossa atividade de português, no livro que a tia Carla pede? Então, vou compartilhar o nosso livro agora. Aqui. Então, lá na página 98, deixa eu ver exatamente isso. Página 98. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Deixa eu colocar. Já. Então, lá diz assim: em cada item temos cédulas e moedas, certo? Cédulas e moedas. Represente com números decimais a quantidade total em reais. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão somar, né, o dinheiro, o sistema monetário brasileiro, os reais, e vocês vão somando as cédulas unidas às moedas. E lembrando, a parte decimal do nosso número decimal corresponde ao dinheiro, aos reais, né? A parte do centavo. Então, aqui vocês vão ter que colocar
o início, colocando RS cifrão, e depois a quantidade em centavos. Então, façam ali, a parte inteira do número decimal vai ficar o real, e a parte decimal é onde vão ficar os centavos. Então, vocês terão que fazer, né? Somar 100 mais 50, mais 10, mais 10. Aí, somando aqui as duas cédulas de R$ 2, a moeda de R$ 1, e depois de 50 ou 70, 50 centavos, 25 centavos e 10 centavos. E fazer a soma e colocar o resultado aqui, ó. Certo? Mesma coisa vão fazer. Vocês têm três situações para somar, quatro situações para somar e colocar o resultado. Depois, em seguida, vem a comparação com os números decimais, onde a tia Carla coloca, né? Então, aqui vocês vão fazer. Deixa só aumentar, para que vocês percebam bem direitinho, e todas as vezes eu amplio, fica melhor para vocês analisarem o que tem que fazer da atividade que a tia Carla dá como proposta. Certo? Então, ele diz assim, ó, na comparação de números decimais, primeiro comparamos a parte inteira, como a tia Carla colocou, né? Na explicação anterior. Se eles forem iguais, temos que comparar partes decimais para saber qual número é maior. Em cada item, 20 o maior número. Então, qual é o maior número aqui? Nessa atividade aqui né, na letra A. Então, a letra A, eu tenho 6 inteiros e 54 centésimos, e depois eu tenho 6 inteiros e 54 milésimos. Então, vocês já perceberam que a minha parte inteira são números iguais. Então, logo, eu tenho que ir para a minha parte decimal. Então, eu tenho que perceber qual é o número maior da minha parte decimal, e aí eu vou identificar um número decimal maior na comparação entre esses dois números. O que eu perceber como maior, eu vou pintar com o lápis de cor. Perfeito? Jóia. Aí vem número 8. Analise os números apresentados em cada bilhete e responda às questões. Então, eu tenho aqui 2 inteiros e 503 milésimos, 352 milésimos, 523 milésimos, 2 inteiros e 53 milésimos. Aí, diante dessa resposta, você vai responder, diante desses números decimais, você precisará responder quais números são menores que 1, em qual número o algarismo 2 tem menor valor posicional. Quando eu falo de valor posicional, eu estou falando do quadro valor. Então, eu preciso identificar, né? Em que posição cada número está. Então, eu tenho aqui o 3 na posição de milésimo, o 5 centésimo, 0 décimos, 2 unidade. Então, aqui ele está falando do número 2. Então, eu tenho que olhar o número 2 em cada um desses números e ver qual é a posição maior dele. Claro que eu tenho que saber que a posição maior é a posição aonde tem a parte inteira. Se eu não tiver a parte inteira, eu vou ter que saber das partes decimais, certo? Depois vocês vão fazer em qual número o algarismo 3 tem maior valor posicional. Depois, escreva os números em ordem crescente. Então, vocês vão olhar esses números aqui e vão colocar eles na ordem crescente.
Qual é a ordem crescente? Como eu faço a ordem crescente? Perfeito. Do menor para o maior. E depois aqui eu vou ter que usar o algarismo 0, 3. Eu não estou satisfeita mostrando assim, desse jeito para vocês. Eu vou tentar me organizar aqui, só um pouquinho. Aí depois, a questão, essa última, vocês vão ter que construir um número, certo? Onde o 0 vai ocupar a ordem dos décimos, e aí usando esses números sem a repetição. Perfeito? Depois, lá na página 100, vou ver se eu consigo botar ela. Então, a questão 9 já vai falar sobre, se vocês conhecem o jogo hockey, né? Sobre grama. Então, o hockey sobre a grama é um esporte presente nos Jogos Olímpicos desde 1908, mas é pouco popular no Brasil. Até os anos 70, países como a Índia e o Paquistão eram as grandes potências desse esporte. Em 2012, no Brasil, a quantidade de participantes dessa modalidade era de aproximadamente 2,5 mil. Gente, 2,5 mil é uma forma abreviada de se colocar esse número, né? Para não ter que repetir tantos zeros. Mas se ele é 1.000, ele está sendo multiplicado por que número? 1.000. Então, multipliquem 2,5 por 1.000, que vocês vão ter o valor correto, né? Utilizando todos os algarismos dele. E, em seguida, vão colocar ele no quadro valor aqui. Depois, vocês vão... Só um pouquinho, vai aumentar, graças a Deus. Aumentou. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar nessas listas de números, tá? E vão marcar com X apenas os maiores que 2,5 mil. Os maiores, números maiores que esse número aqui, certo? Vão escrever em ordem crescente, colocar esses números em ordem crescente. Novamente, eu coloco para vocês do maior para do menor para o maior. E a questão 10, escreva com palavras como lemos o número a seguir. Como é que você lê esse número aqui? Você vai escrever por extenso, como você lê, certo? Estou lembrando, você tem aqui um número decimal. Ele está com vírgula. Preste atenção nisso. Então, a proposta de atividade de matemática para hoje é essa. Agora, a tia Carla vai trabalhar o desenvolvimento humano. E eu tenho como tema do desenvolvimento humano escolhas. Por que a tia Carla resolveu trabalhar esse tema com vocês? Porque é muito importante a gente saber fazer as nossas escolhas. E quando eu digo saber fazer escolha, não é escolha só relacionada ao nosso estudo, mas são escolhas para a nossa vida. Por que isso é tão importante, tia Carla? Porque são através das nossas escolhas é que vamos colher aquilo que estamos escolhendo, né? São os frutos que vão vir dessa escolha. Por isso é importante, muito importante, saber fazer nossas escolhas. E de que forma vamos fazer essas escolhas, certo? Então, para trabalhar esse tema, eu trouxe para vocês, eu acredito que vocês não tenham nunca ouvido sobre um escritor muito importante, não é da nossa época, não é de tempo,
atrás, mas é de muito tempo atrás, antes de Cristo, uma pessoa chamada Esopo. Ele foi um escravo grego, né? Que ele tinha a habilidade da escrita. E aqui a Carla vai trazer para vocês um pouquinho da biografia dele. O que é a biografia? É o estudo da vida, né? O estudo da vida dele. Um pouquinho para vocês. E eu tenho certeza que eu vou impressioná-los, porque existem escritos dele que você já ouviu falar, mas não fazia ideia que foi ele que criou, tá? Então, acompanhe agora o que a tia Carla vai colocar para vocês. Eu trago para vocês agora, como eu já tinha falado, a biografia de Esopo. Então, ele foi uma pessoa que ele viveu, né, no período de 620 a 560 antes de Cristo. Então, Esopo foi um escritor da Grécia Antiga, a quem são atribuídas centenas de fábulas populares. A ele se atribuiu a paternidade das fábulas como gênero literário. O que são as fábulas, né? Pequenas histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais que personificavam características humanas para evitar os jogos. Esses animais falam, cometem erros, são sábios ou tolos, bons ou maus, exatamente como os homens. Na verdade, representavam homens, nossos vícios e virtudes. A intenção de Esopo era mostrar como os seres humanos agiam livremente para o bem ou para o mal. Segundo o historiador grego Heródoto, sabe-se que Esopo foi um escravo libertado pelo seu terceiro mestre, o filósofo Xantor, que, reconhecendo a sua genialidade, o emancipou. Porém, Esopo já possuía uma liberdade, a liberdade intelectual. Era alfabetizado e letrado. Escravidão é escravidão. A gente sabe o que significa escravidão aqui no Brasil, aonde não se tem cultura, não poderia ler, escrever, mas culturalmente, ao contrário da escravidão no Brasil, muitos senhores de escravos gregos valorizavam os estudos e até permitiam que seus escravos estudassem ou mesmo ensinassem. A partir da alforria, as suas histórias, né, as histórias de Esopo, se popularizaram tanto que os filósofos mais famosos da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles, especialmente no campo da ética, citaram-nas em suas obras filosóficas. A menção de que nos faz saber o historiador grego Heródoto. Suas fábulas eram as mais populares da Grécia clássica. Uma alegação comprovada também pelo cômico dramaturgo ateniense Aristófanes. Além de divulgadas oralmente, suas fábulas foram adaptadas como o primeiro livro de literatura nas escolas clássicas. A coleção mais antiga conhecida é feita no século IV a.C. A retórica Falero Demétrio, discípulo de Teofrasto, agrupados ao redor de 100 fábulas e que não chegou até nós. Assim, as fábulas possibilitam uma chance para a educação moral de crianças até hoje. E entre as mais famosas temos a cigarra,
e a formiga, a raposa e as uvas, de que a expressão idiomática uvas verdes foi derivada. A tartaruga e a lebre, o vento e o sol, o menino que gritava lobo, o lobo e o cordeiro, algumas das mais conhecidas pelo mundo afora. Todas do nosso autor. Então, vocês sabiam que a fábula A Cigarra e a Formiga foi uma fábula escrita por Esopo? Só que, claro, com as mudanças da sociedade, com a evolução da sociedade, as fábulas elas vão também sendo adaptadas. E eu tenho certeza que muitas fábulas, né, como o exemplo da cigarra e da formiga, não são exatamente como Esopo escreveu. E aí eu trouxe para vocês, para conhecimento, a versão clássica dessa fábula, né, da cigarra e da formiga. Olha só como é que é. Era uma vez uma formiga que trabalhava de sol a sol, construindo sua toca e acumulando alimentos para o longo inverno que se aproximava. A cigarra viu aquilo e pensou, que idiota! E passava todo o tempo, dando gargalhadas, cantando e dançando. Assim, passou todo o verão. Ao chegar o inverno, enquanto a formiga estava aquecida e bem alimentada, a cigarra não tinha abrigo nem comida. Morreu de fome. Então, na versão de Esopo, a formiga, a cigarra, acaba escolhendo a morte. Por quê? Porque ela sabe que ia chegar o inverno e que, com o inverno, a comida ia acabar, não ia ter abrigo. Então, ela precisava se preparar para isso, mas não se preparou. Então, ela escolheu a morte, certo? Então, qual é a moral da história? A gente colhe o que planta. Como proposta de atividade, eu peço para vocês assistirem e ouvirem a história A Cigarra e a Formiga, com o link que eu encaminho aqui. Vocês vão assistir e logo após, escrevendo no nosso caderno de diário, vocês vão escrever, né? Fábula, A Cigarra e a Formiga, vão copiar as 4 questões e responder no caderno. E depois, na nossa aula, na videoconferência, iremos trabalhar mais profundo na questão das nossas escolhas, certo? Então, caprichem na atividade, prestem bastante atenção na história, respondam com atenção tanto as questões de desenvolvimento humano, como também a de matemática, tá bom? E qualquer coisa, estarei aqui no nosso grupo de estudo, caso vocês tenham alguma dúvida. Irei responder com o maior prazer todas as dúvidas de vocês, certo? Então, um beijo no coração de vocês, vamos fazer uma excelente tarde e um ótimo final de semana. Vocês com a família de vocês. Tchau!